Muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelas nossas redes sociais, nesta nossa segunda noite, mini curso sobre o Evangelho de Marcos. É com muita alegria que a gente acolhe nesta nossa noite nossa querida irmã Zuleika Silvano. Boa noite, irmã. Seja muito bem-vinda. A noite é da senhora, a palavra é de Deus. Com certeza. Gostaria de apresentar, então, a irmã Zuleika Silvano. Ela é irmã paulina, natural de Guarulhos. Ela é assessora no Serviço de Animação Bíblica. Possui mestrado no Pontifício Instituto Bíblico de Roma em Exegese Bíblica e doutorado em Teologia Bíblica na Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Autora de livros mais recentes, dentre eles o Deuteronômio, com o título Escuta Israel. Coordenadora do grupo Shema, que elaborou o subsídio do mês da Bíblia de 2020, o livro do Deuteronômio que nós estamos estudando. Abre a tua mão para o teu irmão, Deuteronômio 15, versículo 11, pela editora Paulina. Também é professora da graduação e da pós-graduação do Departamento de Teologia da nossa amada Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte. E, acima de tudo, ama a palavra de Deus. É uma alegria imensa. Fique à vontade e nos introduza nessa belíssima catequese do Evangelho de Marcos. Muito obrigada, Padre João. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu acompanhei a primeira live do Padre João nessa formação, para que a gente não pudesse não bater os conteúdos e poder seguir em frente. Como eu falava, o Padre João tem um carinho muito grande por essa diocese, porque eu sou paulina graças a um padre, né, que já é falecido, o Padre Amélio, que me deu o folheto das Irmãs Paulinas. Então, a minha vida está muito ligada também com essa diocese. Então, é uma alegria imensa poder contribuir. Então, agora nós vamos entrar, né, no livro desse Evangelho segundo Marcos. Espero que seja assim um momento da gente estar assim em casa, né, para estudar, para nos formar nesse mês, né, da palavra, nesse mês da palavra de Deus aqui no Brasil. Então, eu pediria para você pegar aí a sua Bíblia, né, já ir abrindo aí no Evangelho segundo Marcos. Eu vou colocar aqui uns slides para a gente começar o nosso encontro. Então, nós temos aí o nosso tema, né, que tem um cartaz aí lindo que fizeram para nós, para a gente poder trabalhar. Bem, o meu tema é o Evangelho segundo Marcos, do capítulo 1, do 1 ao 13. Então, é um capítulo bem curtinho, é só o primeiro capítulo, porém, nós temos, assim, vários conteúdos desse capítulo que será extremamente importante para a nossa caminhada. Então, se você não estiver aí acompanhando, está com dificuldade, porque às vezes a gente vai um pouco rápido, você pode escrever aí, né, no nosso bate-papo público, né, a sua dúvida, ou falar, olha, mano, peraí, vai com calma que a gente vai dando sequência ao nosso encontro. Bem, nós vamos pegar o Evangelho e começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nós vamos comentar esse primeiro início desse Evangelho. Começa assim, princípio. Né? O princípio ele nos remete ao texto de Gênesis, quando diz, no princípio Deus criou, e agora no princípio de um novo tempo, né? Lá nós tínhamos o princípio da criação, agora o princípio de um novo tempo, Deus envia o seu Filho para ser esse evangelho, ou seja, essa boa nova para a humanidade. No primeiro encontro, nós vimos todo o significado da palavra evangelho. O Padre João apresentou tudo para nós, onde estava no Antigo Testamento, onde aparecia nos profetas a palavra evangelho. E aqui já começa assim, princípio desse novo tempo, né, desse anúncio que começa com Jesus Cristo. A palavra evangelho também é algo como uma boa nova, é algo que nos interpela,
Ou seja, o evangelho, ele tem que nos provocar uma decisão, uma resposta. Ninguém ganha uma boa nova, né? Por exemplo, se eu falar, olha, você ganhou, sei lá, dinheiro na telecena, ou já encontraram, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, a vacina, e ela já vai ser distribuída. Então, essa boa nova que a gente não recebe assim, fica passivo. Ou seja, a boa nova, ela nos interpela, ela nos leva a tomar uma decisão, ou a favor, ok, que alegria, vou lá atrás, ou dizer, não, eu não quero essa boa notícia. Então, ela provoca, né, esse é o sentido da palavra evangelho, ela provoca uma decisão. Quando você tem uma boa nova, ela provoca essa decisão. Esse elemento é importante porque o evangelho, como dizia também o padre João no outro encontro, ele não é uma biografia sobre Jesus. O evangelho ele é uma experiência de uma comunidade, essa experiência com Jesus, e é essa experiência que o autor nos relata para que nós possamos também aderir a esse Jesus Cristo com a nossa fé. Então, ela deve provocar em nós essa adesão. E aí diz, então, que é o princípio de uma nova era, ou seja, o princípio do envio do Messias Jesus, e esse princípio é a boa notícia que nos é dada. E, portanto, deve nos interpelar a uma decisão. O texto diz também que é princípio do evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente acha que Cristo é uma espécie de sobrenome aí de Jesus, né? Mas não é bem assim. Aí está todo o conteúdo, né, do nosso Evangelho segundo Marcos. Quando falamos de Jesus, nós temos que ter presente que é o Jesus encarnado, ou seja, o Jesus humano, o Jesus que tinha palavras e ações conforme o projeto de Deus. Ou seja, é o Jesus da história, o Jesus humano, então o Jesus crucificado e o Jesus ressuscitado. Então, é o Jesus da história. Então, quando nós falamos a palavra Jesus Cristo, ela não é somente uma junção de nomes, mas ela já é uma profissão de fé para nós. Então, é falar que esse Jesus humano, com essas palavras, com essa ação, ele é o Cristo, ou seja, ele é o Messias esperado. E aí nós temos a palavra Cristo, que é uma palavra grega, que ela traduz a palavra Messias em hebraico. Messias significa ungido, aquele que é ungido. Portanto, a palavra Messias e Cristo é a mesma coisa, ou seja, é a tradução grega de um termo hebraico. Mas o que a gente entende quando a gente fala Jesus Cristo? Aí é uma boa pergunta para nós, que somos aí agentes de pastoral, somos catequistas, e estamos aí nesse período de formação, somos religiosos, né? Somos pessoas que estão querendo aprofundar sobre esse evangelho. Quando você afirma que Jesus é o Cristo, o que você quer dizer com esse termo? Seja com essa palavra, com essa profissão de fé. Então, é importante a gente entender o que nós entendemos, o que o texto entende por ungido ou Messias. Se a gente pegar o Antigo Testamento, a gente vai perceber que há várias que nós chamamos de expectativas messiânicas, ou seja, expectativa da vinda dessa pessoa que seria um representante, que seria o nosso redentor, que seria o Salvador. Se a gente olhar todo o Antigo Testamento, a gente vai perceber que, inicialmente, o messianismo estava ligado a uma pessoa, ou seja, o Messias, ele seria um rei igual o rei Davi, ou da dinastia de Davi. Essa expectativa messiânica está muito marcada por esse texto de 2 Samuel 7,
quando Davi ele fala que ele vai fazer uma casa para Deus, porque ele tem a casa dele, mas ele acha que Deus precisa de uma casa. E Deus manda o profeta Natan dizer: eu não quero uma casa. Fala Deus, eu que vou criar uma casa para Davi, ou seja, uma descendência para Davi. E como Davi foi um rei que unificou Israel, a terra de Israel, e um rei muito importante para Israel, havia toda uma expectativa de que o Messias também fosse um rei igual a Davi. Um rei que ia agir com justiça, um rei que seria aquele que ia agir conforme a vontade de Deus, sendo fiel às normas, à vontade de Deus. A segunda expectativa messiânica é que esse Messias seria um sacerdote ou um sumo sacerdote, ou igual a Arão, né, que é o irmão de Moisés, que era sacerdote, ou igual a Melquisedeque, que é um sacerdote que aparece nos textos do Antigo Testamento, mas que tinha toda uma nuvem de mistério sobre esse personagem, porque na tradição rabínica ele foi arrebatado. Então, havia toda uma literatura narrativa sobre essa pessoa. Então, diante dessa visão de um messianismo sacerdotal, o Messias seria aquele que traria essa renovação do culto, ligado, portanto, ao elemento do templo, o elemento cultual. A terceira expectativa messiânica é que o Messias seria um profeta igual a Moisés, né? Nós estamos aí estudando o livro do Deuteronômio, e isso parte de Deuteronômio 18:15, quando fala dos profetas, mas, sobretudo, a última frase, quando diz que Moisés foi o maior dos profetas, Deuteronômio 34. Ou igual ao servo de Adonai, o servo do Senhor, que nós encontramos no texto de Isaías 52:13 a Isaías 53:12. Então, é um texto que a gente sempre reza quando chega na Sexta-feira Santa, é o texto que, na celebração das 3 horas, a gente reza esse texto. Bem, com o passar do tempo, e sobretudo no período do exílio, quando não tinha mais o rei, nós estamos falando do exílio da Babilônia, não tinha mais o rei, o templo foi destruído, e aí o profeta ganhou uma força muito grande. E aí começaram a pensar, bem, os nossos reis foram infiéis, não praticaram a justiça, nem aqueles que foram descendentes de Davi. Os nossos sacerdotes, também o templo acabou e alguns também não foram fiéis. Então, o profeta ganha uma força muito grande, mas as pessoas começam a pensar, quem sabe nós não vamos ter um Messias como uma pessoa, mas uma era messiânica. E aí vem quais são as características dessa era messiânica. Então, uma das características da era messiânica é justamente o julgamento de Israel, ou seja, o Messias seria aquele que iria julgar Israel e as nações. Vocês podem perceber que no texto bíblico, no Evangelho de Marcos, nós temos isso, mas também no Evangelho de João, nós temos esse elemento do julgamento, aquele que vai julgar Israel e vai julgar as nações. As nações e Israel estão presentes o tempo todo nos textos dos evangelhos. E Marcos a gente vai encontrar logo aí no início, quando fala, João Batista vai deixar claro qual será a sua função, mas também em alguns momentos a gente vai encontrar no texto de Marcos. O segundo elemento dessa que nós chamamos dessa era messiânica é a salvação de Israel de várias formas. O primeiro elemento da salvação de Israel seria o retorno do exílio, e o Messias, ou a era messiânica, seria aquela na qual todo Israel e as nações elas iriam se reunir. Aí nós temos uma imagem do Messias como chamado pastor escatológico.
porque ele queria reunir todo o povo. Isso a gente encontra várias vezes no Evangelho de Marcos, quer dizer, quando Jesus fala, ele não tem clara a sua missão, a gente encontra em alguns momentos essa dúvida, quando ele se encontra com aquela sírio-fenícia, e ela fala, então, que ele também tem que agir com relação às nações, porque ela é uma estrangeira, ela não é de Israel. E aí a gente vê muito claro nesses textos esse pastor que vai reunir não só Israel, mas vai reunir também todas as nações. Jesus será o pastor. Um outro elemento da era messiânica seria a reconstrução do templo. A reconstrução do templo era vista como um dos acontecimentos dessa era messiânica. Como é que isso aparece no Evangelho segundo Marcos? Já que ele coloca no início que Jesus é esse Cristo, é aquele que vai instaurar essa era messiânica. Isso aparece quando Jesus fala que é para destruir esse templo e que ele irá reconstruir um novo templo, que é ele próprio. O seu corpo é o novo templo. É nesse lugar, né, em Cristo, que nós temos essa manifestação da presença de Deus. Porque o templo, ele era isso, era o lugar da manifestação da presença de Deus, da Shekhinah, né, dessa manifestação do próprio Deus nesse lugar, que é, então, a revelação plena de Deus que acontece em Jesus Cristo. Outro aspecto dessa era messiânica seria a fertilidade paradisíaca, onde todo mundo vai poder comer sem pagar absolutamente nada. Onde é que isso ocorre no Evangelho segundo Marcos? Acontece 2 vezes. Acontece nas multiplicações dos pães. Se você pega a primeira multiplicação dos pães, que vai ser explicado nos outros encontros, você vai perceber que ali o pessoal está no deserto. De repente, os discípulos perguntam que seria melhor mandar as pessoas embora para ir comprar comida, né? Uns falam bem, mas quanta comida a gente vai precisar, quanto dinheiro a gente vai precisar para saciar a fome desse pessoal, etc. E Jesus, então, pede para que as pessoas ficam ali sentadas em grupos, e aí aparece uma tal de uma graminha que a gente não sabe de onde vem, né? Porque até então era um lugar deserto, de repente aparece essa grama, e Jesus, então, será esse pastor. Aí está a imagem do Salmo 23, será esse pastor que vai reunir essas pessoas e vai dar para elas o alimento. E esse dar o alimento é esse banquete escatológico onde todo mundo vai poder comer sem pagar nada. Por quê? Porque ele revela o seu messianismo. Aí nós temos uma questão que a gente tem que ter sempre presente. Muitas vezes a gente explica esse texto da multiplicação dos pães, que nós temos 2 multiplicações no Evangelho segundo Marcos, da seguinte forma, que todo mundo trouxe seu lanche, aí cada um dividiu seu lanche, como a gente faz na festa das nossas paróquias, né? Aí em São Paulo a gente faz muito essas festas, cada um traz seu prato e tal, todo mundo come, fica feliz. E se você mora em Belo Horizonte como eu, também cada um já leva a sua tigelinha, né? Aquela mesmo que levou a sua comida, para depois levar um pedacinho de bolo para o pai que ficou em casa, para a mãe que ficou em casa, para a tia, para a avó, né? Para o filho, né? Para uma vizinha, porque isso faz parte, né, da nossa caminhada. Que o reino de Deus tem partilha, nós não temos nenhuma dúvida, né? Essa era messiânica é marcada por essa partilha. Só que essa interpretação, às vezes, ela não é tão correta desse texto. Por quê? Porque a gente tira essa novidade messiânica de Jesus, desse pastor, né, que reúne e que vai dar esse alimento muito ligado ao texto de Isaías, onde todo mundo vai poder comer e ninguém vai precisar pagar, né? Porque é ele que vai dar esse alimento, é ele que dará essa água
para matar a nossa sede. Outro elemento da era messiânica que também aparece no nosso evangelho é a paz. Vocês podem perceber que toda vez que Jesus manda os discípulos para a cidade, a primeira palavra que ele manda falar é a paz. A paz esteja nessa casa. Também, quando Jesus ressuscita, a primeira palavra que a gente encontra é a paz. A paz significa todos os bens messiânicos que o Messias traria. E a palavra paz, a palavra shalom, vem do verbo hebraico que significa integral, ou seja, não tem divisão, é algo que é completo, que é inteiro, e, portanto, é aquele que vive essa plenitude dessa humanidade através desse momento da era messiânica. O outro aspecto que era próprio que caracterizava a era messiânica é a cura dos doentes e a aniquilação da morte. Esse aí é o elemento característico do nosso evangelho segundo Marcos, porque se quer um evangelho que fala de cura de doente, de exorcismo, de ressurreição, como Marcos, não existe. Em cada momento, já desde aí do início do capítulo 1, depois capítulo 2, assim vai até o capítulo 8, nós encontramos várias curas de doente. Mas por quê? Porque isso era uma característica dessa era messiânica, mostrando que esse Jesus é o Messias que vai realizar essas expectativas messiânicas. O outro elemento é o fim do mal e o fim do pecado. Nós temos aí várias vezes quando o Jesus, diante de uma pessoa, uma pessoa doente ou alguém que precisava de uma cura, geralmente, ele fala: os teus pecados estão perdoados. E aí as pessoas se espantam e falam: não, mas ele não pode fazer isso, só Deus pode perdoar pecados. Mas isso também é uma característica desse Messias e dessa era messiânica. O outro aspecto é a consciência e o conhecimento de Deus. Então, a era messiânica é onde nós iremos conhecer Deus. E nós falamos isso, que Jesus é esse desvelar, Jesus é esse conhecer quem é Deus. E conhecer também a sua glória. A palavra glória vem no termo hebraico kavod, que significa pesado, mas também grandeza, os prodígios que Deus realiza. E Deus realiza os seus prodígios geralmente relacionados com a criação e relacionados com a libertação dos escravos. Quando ele resgata as pessoas na experiência exodal. Vocês encontram em Êxodo, também Deuteronômio, que faz essa síntese de toda a caminhada nessa travessia do deserto. Nós vamos perceber isso quando Jesus age relacionados com a criação. Um elemento forte é a questão de mandar, o mar, a tempestade parar. Essa é uma característica de alguém que domina sobre os elementos da natureza, e justamente o mar que representa todo o mal. Então, aí nós temos elementos criadores muito fortes. Também a questão da experiência exodal, que vai marcar muitos nossos textos, como nós vamos ver ainda nesse primeiro capítulo. E o outro último elemento dessa era messiânica é que as pessoas, ou esse Messias, seria ungido pelo Espírito Santo. E a gente encontra aí nessa cena do batismo de Jesus, ou até mesmo nas palavras de João Batista, que o Jesus é aquele que vai batizar com o Espírito Santo, e é ele que vai receber o Espírito Santo. Isso vocês vão encontrar muito em Isaías 59, quando fala e traz essa junção entre o Espírito e a palavra. Então, o Espírito é aquele ligado à palavra, porque o Espírito é esse sopro, e por ser esse sopro, está ligado à palavra. Então, o Messias era aquele que ia receber, que recebe o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo e Jesus estão muito unidos. Então, já deu para perceber em tudo isso
que todos esses elementos da chamada expectativa messiânica se realiza em Jesus Cristo. Então, nós temos aí, voltando um pouco ao nosso slide, Jesus, ele é aquele ligado à dinastia, à realeza, e quando é que Deus se manifesta como rei? Deus se manifesta como rei também em vários momentos. Ele se manifesta como rei na criação e ele se manifesta como rei na travessia, na libertação da escravidão do Egito. Vocês podem perceber em Êxodo 15 que quando canta, que é a travessia, né, do mar, Miriam com Moisés cantam a grandeza de Deus, que Deus agiu em favor do seu povo, e lá ele fala, porque Deus é rei. Ou seja, Deus é rei, a sua grandeza está, a sua realeza se manifesta na criação e na libertação. Outro elemento que manifesta a grandeza de Deus e a realeza de Deus está em libertar os pecados. Se vocês peguem o Salmo 94, fala que essa vitória do rei, que é Deus, se dá na libertação dos pecados. Esse aspecto sacerdotal em Jesus, em Marcos, ele aparece algumas vezes já bem no final do seu texto, mas não é uma característica muito forte. O que será uma característica será a profecia. Então, Jesus, ele é um Messias profeta, às vezes muito ligado com Elias e Eliseu, mas ligado também com o servo do Senhor, no texto de Isaías 52, 53, e esse aspecto será manifesto no momento da morte de Jesus, em toda a travessia da paixão, que vocês vão ter a oportunidade de aprofundar. Também todos esses outros elementos da era messiânica, como eu já falei, que aparecem no nosso texto. O último elemento que está aí no nosso texto, logo no início, ele diz, então, princípio, então, essa nova era, esse novo momento, né, que acontece com Jesus Cristo, então, princípio do Evangelho, dessa boa nova que deve provocar em nós uma mudança, uma tomada de decisão, uma adesão a Jesus, ou uma rejeição da salvação que ele nos apresenta, e uma profissão de fé. Qual é o Evangelho? Qual é o conteúdo do Evangelho? O conteúdo do Evangelho é que Jesus, o humano, o Jesus da história, o Jesus crucificado, é o Messias esperado, e, portanto, é aquele que realiza todas as expectativas messiânicas, mas também o conteúdo do Evangelho é esse: ele é o Filho de Deus. Aí mostra toda a divindade de Jesus. Então, é o princípio da boa nova que tem como conteúdo que o Jesus humano é o Messias e que esse Jesus humano Messias é também o Filho de Deus. É esse o conteúdo central do Evangelho. E agora vamos ver os outros elementos do nosso texto. Aqui nós temos, no capítulo 1, versículo de 2 a 3, o que nós chamamos de estrutura concêntrica. Às vezes essas palavras todas, né, ligadas à Bíblia, confundem um pouco a cabeça da gente. Mas ela é concêntrica por causa desse amarelo aí, ou seja, ele é o centro dessa estrutura. Nós temos uma estrutura aqui que é um A, temos uma estrutura que é um B, temos depois um B' que casa com esse B, temos um A' que casa com esse A, e o centro dessa estrutura é justamente esse versículo 5, que é essa constatação da adesão do povo ao movimento de João. Então, nós temos aí a imagem de João, a apresentação de João. Depois, no versículo 6, que casa com o versículo 4, que é a descrição das roupas e da alimentação de João. Depois temos o anúncio profético de João, falando que vai vir aquele que é mais forte do que ele. E aí no centro, então,
o que é importante para nós é essa adesão do povo ao movimento de João, se preparando para a vinda do Messias, que é o próprio Jesus. Então, agora nós vamos ver o texto e analisar esse texto. O texto diz o seguinte, versículo 2 até o versículo 8. Vamos até lá. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti. Então, aí nós temos o texto de Malaquias 3:1 e depois nós temos o texto de Isaías 43. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. João Batista esteve no deserto proclamando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E ia até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e proclamava: depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu, e de quem não sou digno de abaixar-me e desatar a correia das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Bem, João Batista, ele é um personagem que se caracteriza, ou seja, seria um personagem muito ligado ao profeta Elias. O profeta Elias também é um profeta que tem todo um mistério em volta desse profeta, porque também ele será arrebatado, e ele então entrega o seu profetismo para Eliseu, que vai continuar, mas existia na tradição rabínica que antes da vinda do Messias, Elias iria voltar, e Elias iria preparar um povo purificado dos seus pecados para que o Messias pudesse vir. Então, Elias tinha o papel de preparar o caminho para a vinda do Messias. Então, João Batista é esse Elias que está preparando o caminho para o Senhor. A palavra caminho está ligado às atitudes éticas. Então, o caminho na Bíblia seria o caminho ético que a pessoa vai fazer, ou seja, esse arrependimento dos seus pecados. E ele é considerado, então, o precursor do Messias e deve proclamar a paz, o bem, a salvação e o reinado de Deus, conforme Isaías 52:7, que é justamente o texto que aparece o verbo evangelizar. Então, Elias, ele teria essa função de proclamar a paz, ou seja, os bens messiânicos, o bem, a salvação e o reinado de Deus. Se a gente pegar cada um desses elementos, eles concretizam, se realizam em Jesus Cristo. Então, ele é aquele que deve preparar esse caminho. E ele tem como função preparar Israel, fazendo com que ele volte para Deus. Aí está o arrependimento dos seus pecados, como uma preparação para a redenção, conforme o texto de Malaquias 3, 23, 24. Vocês têm que chamar a atenção da gente que Malaquias é o último dos textos que aparece no nosso cânone, ou seja, o último texto, aí vem os evangelhos. E ele, então, é muito importante a sua posição, porque é ele que vai nos dar a chave interpretativa dos evangelhos. E aí o primeiro evangelho que nós vamos ter como datação é justamente o evangelho segundo Marcos. Então, nós temos esse elemento. Outro é as características de João Batista. Primeiro, João Batista, com as suas vestes, a gente já vê que é uma pessoa completamente com essa total abnegação, ou seja, é alguém que renuncia a tudo, é alguém pobre. Ele come, então, gafanhotos e mel.
Ou seja, gafanhoto significa que ele não come carne. Essa seria uma característica dos profetas. E mel significa que ele não bebe álcool, ou seja, abstém de álcool, que são todas essas características de um verdadeiro profeta no antigo Israel. Então, João Batista é visto como esse último profeta que vai anunciar a vinda desse Messias. Esse é o seu papel, e o Messias, então, é Jesus. E aqui tem uma palavra interessante que diz que ele batizava para o arrependimento e para a remissão dos pecados. Bem, a palavra pecado é uma palavra do campo religioso, e pecado é diferente de limitação. Isso a gente tem que ter bem presente na cabeça da gente. Limitação é aquilo que faz parte do ser humano, ou seja, nós somos limitados pela nossa própria condição de criatura. Ou seja, nós não somos deuses, né? Nós somos limitados ao tempo e ao espaço. Nós somos limitados com várias coisas, porque nós somos criatura. Agora, a limitação não é a mesma coisa que pecado. Então, se você está aí pedindo perdão pelas suas limitações, você não está pedindo perdão para absolutamente nada, porque isso faz parte do seu ser criatura. Né? Não tem como a gente pedir perdão pela limitação, porque nós já somos limitados. Essa é a nossa condição. Agora, o pecado não. O pecado é um termo religioso que significa uma não adequada relação com Deus e uma não adequada relação com o outro. Então, quando a gente não tem uma adequada relação com Deus, a gente transforma Deus em tudo que não é Deus. Pode ser o nosso dinheiro, uma pessoa, o nosso status, qualquer coisa a gente pode transformar em Deus, o sol, a lua, as criaturas. Então, é esse um elemento do pecado. O segundo elemento do pecado é quando a gente transforma o ser humano em aquilo que não é um ser humano. Transformamos num objeto, transformamos em algo que a gente pode explorar, ou a gente não considera o outro, a outra pessoa, um irmão. A gente considera como um inimigo, a gente considera como uma pessoa que não tem dignidade, a gente tira a dignidade dela, ou a gente considera como um objeto a ser explorado. É o que os textos chamam de injustiça. O que é injustiça? É a não adequada relação com o outro. É quando transformamos o outro em outra coisa sem ser humano. Um outro elemento que aparece aí no nosso texto é no versículo 7, quando diz: depois de mim, vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de abaixar-me e desatar a correia da sua sandália. Bem, esse texto tem um problema de tradução, porque ele não diz que ele não é capaz no texto, não é capaz, não é digno de fazer isso. A tradução melhor, ele não é habilitado a fazer isso, ou seja, ele não tem o direito de fazer isso. E esse texto, então, não está querendo falar da humildade de João Batista com relação ao Messias, que muitas vezes é interpretado assim. Ele está querendo falar que Jesus é o Messias, ou seja, Jesus é um noivo. Por quê? Porque na época havia muita dúvida se o Messias não era João Batista. E aí João Batista diz: não, eu não sou o Messias. O Messias vai vir, é aquele que virá batizar com o Espírito Santo. E aí nós temos a lei chamada Lei do Levirato, em Deuteronômio 25, 5, 10. Nós estamos aí no mês do estudo de Deuteronômio, vocês procuram lá depois e dão uma lida. Ou Ruth 4, 1, 4, que fala da Lei do Levirato. O que é a Lei do Levirato? A Lei do Levirato é quando uma pessoa morre e ele deixa sua viúva sem filhos, ou seja, ele não teve filhos. Era um homem casado, mas sem filhos, e morre sem filhos. E a lei, então, do Levirato diz que o cunhado, por isso Levir, o cunhado deve dar um filho para esse homem que morreu e não deixou descendência,
que é chamado o Goel, ou seja, o resgatador. Então, ele não precisa casar com a viúva, isso na lei não tem explícito no estudo aprofundado da lei do levirato, mas ele deve dar um descendente para esse homem que morreu e não teve filhos. Isso para resgatar o nome dessa pessoa que morreu sem descendência, mas também para ajudar a viúva, porque se o marido dela morreu sem eles terem filhos, ela não teria direito nenhum, né, à herança. E, portanto, tendo um filho, ela terá direito a essa herança. Então, ele quer falar que ele não é habilitado para ocupar o lugar do Messias. É nesse sentido. Não é tanto de humildade. Ele está falando, eu não sou o Messias. O Messias, ele virá, mas não sou eu. Eu sou somente aquele que clama, né, no deserto que vai vir esse Messias e que estou preparando o caminho para que ele venha. Aí nós temos o batismo de Jesus, no versículo 9, não, antes no versículo 8 diz: eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo, nas Escrituras, tem 3 imagens, que são imagens muito fluídas, se a gente considerar assim. Primeiro é a ruá, que é o ar, o vento, o sopro. Depois às vezes ele se identifica como fogo, em Lucas, sobretudo, e também se identifica como a água. Então, o sopro, fogo e água são tudo fluido, ele não se identifica como terra. Isso é interessante. Por quê? Porque nós não podemos ter controle sobre o Espírito Santo. É nesse elemento, é esse aspecto que ele nos chama a atenção. Bem, agora nós vamos ter o batismo, que está no versículo 9 e 10. Pega aí a Bíblia e vamos ler. Diz o seguinte: aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia. Então, aí temos uma localização para o Evangelho de Marcos. Os aspectos geográficos são muito importantes, porque uma das perguntas fundamentais que o Evangelho faz, além daquela quem é Jesus e quem é o discípulo, é onde está Jesus? Porque onde Jesus está é o lugar onde ele se revela. Então, ele está na cidade, no lugar do pagão, ele está em Nazaré, ele está na cruz. E a cruz será o lugar máximo da revelação de quem ele é e de como deve ser e quem é o discípulo. Então, ele diz aí: e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao subir da água, ele viu o céu se rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele. E uma voz veio do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, aí nós temos todo o elemento da água, que seria essa nova criação, que ele já vem anunciando desde o início do Evangelho, falando o princípio. Nós temos o Espírito, que vem como uma pomba, ou seja, como um movimento de uma pomba. É interessante os padres da igreja que falam que a pomba é aquela que onde pousa faz o seu ninho. Então, ela pousa em Jesus e aí permanece em Jesus. Também temos o elemento de Ezequiel 1:1 e a esperança que o povo tinha dessa intervenção libertadora de Deus, com a presença do Espírito. Um outro aspecto, antes da gente entrar na citação da última frase, é essa: e logo ao subir da água, ele viu o céu se rasgando. O céu se rasga, ou seja, há uma manifestação, uma teofania, uma manifestação de Deus, e ele rasga em 2 momentos no Evangelho. Ele rasga no batismo de Jesus e ele rasga no momento da morte de Jesus, quando o véu do santuário se rasga. Então, esse verbo é utilizado no batismo e no momento da morte. Então, há o que a gente chama no campo bíblico de inclusão, ou seja, um texto interpreta o outro. Então, enquanto aqui no batismo a revelação do messianismo de Jesus é dado para Jesus, porque ele diz: tu és o meu filho amado, então ele está falando para Jesus.
No momento da morte, nós vamos ter o véu do santuário que também se rasga, e o centurião, que será uma pessoa que não é de Israel, não é um judeu, ele é um gentil, ou seja, ele não pertence à cultura judaica, ele vai falar verdadeiramente: esse é o Filho de Deus. Então, aquela frase do centurião e essa frase que o próprio Deus fala para Jesus também está em sintonia para mostrar aqui o início da missão de Jesus e, no momento da morte, o final dessa missão. E, portanto, o batismo vai estar ligado à morte também de Jesus. Por isso que também para nós o batismo tem esse caráter de mistério pascal. E aí vem a frase final. Tu és o meu filho amado, é essa revelação que Deus faz ao abrir o céu e fazer o Espírito vir até Jesus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Bem, essa frase, que é uma frase que vem de vários textos, pedaços dela vêm de vários textos bíblicos. O primeiro é o texto do Salmo 2:7. Vocês pegam lá depois, né, para aprofundar, enquanto não chega o outro encontro de formação, e vocês vão perceber que está muito ligado à realeza messiânica e à realeza davídica. Outro texto que aparece também essa frase como toma o teu filho único que amas, é o texto de Gênesis 22:2, depois Gênesis versículo 12 e versículo 16. Então, aí nós encontramos uma sintonia entre a morte de Jesus e o sacrifício de Isaac. Ou seja, o sacrifício de Isaac não aconteceu, porque depois temos esse cordeiro que vem, né, no momento que Abraão vai, então, sacrificar o seu filho. Então, não acontece o sacrifício de Isaac, mas depois nós vamos ter a morte de Jesus ligada a esse texto de Gênesis 22. Mas o nosso texto está muito ligado a Isaías 42, de 1-2, quando fala desse eleito, desse servo do Senhor, e aí utiliza essa palavra bem-amado. Então, nosso texto se adapta a essa, tem mais afinidade com Isaías 42, 1-2. Porém, é interessante ver essas citações, porque nós vamos ter aí uma citação do Pentateuco, uma citação dos profetas e uma citação dos salmos. Os judeus falavam que quando a gente consegue colocar numa única frase pedaços de textos da Torá, que seria o Pentateuco, dos profetas e dos salmos, ninguém consegue refutar essa frase, ou seja, ninguém pode rejeitar essa frase. Portanto, era uma frase que tem uma força que vem da própria Escritura. E, portanto, nós temos aí, nessa frase final, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, essa unidade de toda a Torá, né, dentro de todo o texto do Antigo Testamento, que se concretiza, que se realiza na pessoa de Jesus. Bem, agora nós temos isso aí nós já vimos, né, sobre rasgar no batismo. Agora a gente vai ver a tentação de Jesus. A tentação de Jesus em Marcos é bem curtinha, diferente de Mateus e de Lucas. Né? Mateus e Lucas têm todo aquele diálogo com Satanás, né? Jesus que vai falando, Satanás fala frase, faz proposta, e Jesus, então, recusa. Mas nesse nosso texto, não, ele é bem curtinho. Ele diz o seguinte: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então, já está acabando nosso horário, também está acabando o nosso capítulo, né, que ficou para eu poder, assim, conversar agora aí com vocês. O primeiro é que Jesus é impelido pelo Espírito para o deserto. Então, esse verbo ser impelido significa ir com força, né, para o deserto. A palavra, aí nós vamos ter a tentação, a grande tentação de Jesus,
que será, no fundo, não compreender o que significa o seu messianismo. Essa tentação é bem pequena aí no início, nesse nosso texto, porém ele vai voltar Satanás no texto de Getsêmani, ou seja, no momento da oração, quando nós temos a grande tentação de Jesus, que é não ser fiel a esse projeto do Pai até o fim, não assumindo a morte. A gente sabe que Jesus ele é enviado não para morrer pelos nossos pecados, é claro, espero que isso nem esteja na cabeça de vocês, mas Jesus é enviado para revelar esse grande amor de Deus que é recusado e, portanto, ele é morto porque as pessoas não aceitaram essa revelação do amor de Deus manifestado na ação e nas palavras de Jesus. Aí nós temos vários elementos importantes do ponto de vista dessa sintonia com o Antigo Testamento. O primeiro são os 40 dias, que nos faz lembrar toda a travessia do deserto dos 40 anos. A palavra 40 significa uma nova geração, ou seja, um momento também de preparação para assumir uma atividade importante. Então, Jesus aí está sendo preparado para começar a sua missão. O termo deserto vem da palavra medbar, significa sem, dabar significa palavra, um lugar sem palavra, um lugar onde a gente não pode sobreviver, um lugar onde nenhum ser humano vive, é nesse sentido. Mas nos reporta também toda a experiência exodal. E aqui diz que Jesus fica junto com os animais selvagens e com os anjos. Aí nós temos dois elementos contrastantes para mostrar essa questão do messianismo de Jesus. Primeiro, esses animais selvagens nos remetem à tradição de Isaías 11, 1, 10, e essa recriação, Isaías 65, 25. Isaías 11, 1, 10, a gente imagina Isaías fala desse menino que vai ficar junto com vários animais e não vai ter animais selvagens, nada vai acontecer com ele. E também que tanto os animais, o boi, ele vai comer erva junto com aquele que é o leão e outros animais, ou seja, vai ter essa harmonia, vai retornar essa harmonia que acontecia na criação. E esse era um elemento da expectativa messiânica que acontece com Jesus. Outra é que os anjos servem Jesus, que nos remete também a essa esperança escatológica, essa esperança do fim dos tempos. Mas aqui nós temos um termo que é muito importante a gente aprofundar, que é justamente a palavra Satanás, porque a gente tem tanta ideia de questão de Satanás na cabeça, e faz uma mistureira danada, e ela vai ser um termo profundamente importante, porque nós vamos encontrar aí vários termos relacionados ao mal no Evangelho segundo Marcos. E essa é a diferença entre Satanás, demônio e espírito impuro. A palavra Satanás é a mesma palavra de diabo, porque Satanás é um termo hebraico, né? Tá aí com essas letrinhas que parecem um desenho para a gente, e ela foi traduzida, então, para o grego, que é a palavra diabo, né? A palavra Satanás, significa inimigo, adversário, sedutor. Em alguns lugares é um inimigo militar, um guerreiro de Israel. No início, o mal estava ligado ao próprio Deus, mas depois, pela influência da Babilônia, mas sobretudo sobre a influência do período persa, ele vai falar sobre essa imagem de Satanás. Satanás, gente, é tudo aquilo que é contra o reino de Deus. Então, Satanás pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um que faz o anti-reino. Né? Não sei se vocês recordam nos evangelhos aí atrás, quando fala para Pedro que ele é Satanás, ou seja, vai atrás de mim, Satanás, diz o texto, porque você não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Ou seja,
porque Pedro está falando que não vai acontecer, que Jesus não vai ser morto, que não vai ser rejeitado, então Jesus fala isso para ele. Ou seja, naquele momento, Pedro será o anti-reino, ou seja, a não fidelidade a esse reino de Deus. Então, Satanás é tudo aquilo que é contra o reino de Deus. E aí pode ser qualquer um de nós, né, quando não realizamos o verdadeiro reino de Deus. E é traduzido pela palavra diabo, que vem diabo, diabolos em grego, significa dia, contra, e balo é jogar alguma coisa contra o outro. Né? Então, a gente tem um objeto e eu jogo contra o outro. Por isso que é chamado de acusador, né? Por esse elemento. É essa a origem da palavra diabolos, dia com balo. É dia contra, balo, jogar contra alguém. Agora, qual é a diferença da... E essa palavra... Aí vamos voltar. Essa palavra Satã vem do verbo obstruir, do verbo hebraico obstruir. É uma coisa que está obstruída. Né? Quem é cardíaco vai entender bem. Quando tem uma veia obstruída, não passa a vida e a pessoa morre, né? Morre porque não passa. Quem é enfermeiro também, a gente fala, né? O soro está obstruído, ou seja, ele não pinga mais, né, aquele soro. Você vai ter que mudar aquilo lá para que o soro venha, para que a pessoa continue recebendo o soro ou o remédio que está aí, e às vezes está obstruído isso, ou seja, não passa a vida, a água, ou não passa o remédio que vai curar essa pessoa. Então, é essa a origem do termo. Agora a gente vai entender a diferença com a palavra demônio. Demônio não é a mesma coisa que Satanás e diabo. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é Satanás. Satanás é tudo aquilo que é anti-reino. Demônio significa todas as doenças que não tinha significado ou que ninguém sabia qual era o sentido, ou seja, não sabia qual era a causa dessa doença. Então, demônio poderia ser ataque epilético. A pessoa está boa, de repente tem um ataque epilético, e não sabe de onde vinha. Agora a gente já sabe, já dá um remédio certo, mas antes não. Surdo e mudo. A pessoa tem a boca, tem a língua, tem a orelha. Por que ela não ouve? Achava um demônio está tampando a boca e a orelha, está entupindo a orelha do ser humano. Febre também. Febre era caracterizado pelo demônio. A pessoa está tranquila, sente calor, falava um demônio que está fazendo isso com ela. Então, demônio é todas as doenças. Por isso que Jesus nunca expulsa Satanás. Você nunca vai encontrar Jesus expulsando Satanás. Por quê? Porque eles vão conviver junto, o reino e o antirreino. Jesus vai expulsar os demônios ligados àquela expectativa das doenças. Só estou terminando, aí eu vou responder as perguntas. E o último é o espírito impuro. O que é o espírito impuro? Impuro é tudo aquilo que está relacionado à morte. Então, vocês podem ver no capítulo 5 de Marcos, tem aquele cara que tem um espírito impuro, porque ele anda no cemitério, ele se bate, ele está ligado à morte. Depois tem uns porcos que está ligado ao impuro. E nós temos também a questão do espírito impuro. Como doenças, nós temos aí a hemorragia, porque se uma mulher está com hemorragia, ela não pode gerar filhos, por isso ela tem esse elemento impuro. Outro é a lepra, porque a pessoa fica com essas características como se estivesse morta. Então, é esse elemento que a gente tem que ter claro aí no nosso texto. Eu só vou deixar uma perguntinha antes de responder as outras perguntas, é essa. Para terminar, o que significa para mim, ou o que significa para você afirmar que Jesus crucificado e ressuscitado é o Messias e é o Filho de Deus? É isso que esse primeiro capítulo quer nos informar, né? O que significa isso? Outra pergunta que eu faço para vocês é essa: qual é a sua experiência de Jesus? Ou seja, como é que você descreve a sua experiência? A comunidade de Marcos descreveu assim, mas e você? Como é que você descreve? E qual experiência de Jesus ou de Deus ele ecoa no seu modo de falar, de viver, de se relacionar?
E aí, como uma boa paulina, claro, eu quero apresentar, então, esse livro, né, que é de Paulinas, que se chama Compaixão, Cruz e Esperança, da Ivone Rainer, que vai dar toda uma explicação sobre o Evangelho, né, segundo Marcos, a teologia, então, marcana. Então, agora vamos para as perguntas, né, que eu estou esperando aí. Olha, irmã, só pelo fato da senhora nos ter dado todas essas explicações, a gente até poderia dizer como mineiro, fica mais um cadinho, fala mais um cadinho, vai. Mas isso aí é para ficar para a próxima, assim eu posso voltar mais vezes. Claro, sem dúvida. Bom, o Jonathan, responsável pela nossa transmissão aqui, ele então tem uma pergunta já para repassar. Primeiro, uma reação. Né? Muito obrigado, Jorge. Fico muito feliz. E reze por nós. A pergunta também próxima é dele. Então, alguns teólogos afirmam que Jesus jamais poderia ser tentado, pois, como Deus, não cairia nessa ação, e que a tentação é uma pretensão e não uma ação real. Como você vê esse pensamento? Bem, Jesus Cristo, ele assume a condição humana, e o texto de Hebreus nos deixa muito claro isso, dizendo que o texto de Hebreus é mal interpretado e às vezes mal traduzido. Infelizmente, mal traduzido nas orações eucarísticas. Porque tem uma oração eucarística que diz assim, que Jesus assumiu a condição humana, exceto o pecado. Essa é uma tradução horrorosa. O texto diz que Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Então, Jesus, como um ser humano, ele é tentado em tudo. Quando a gente fala que Jesus não pecou, é porque Jesus não rompeu com essa relação com Deus e essa relação com o outro. Ou seja, Jesus não foi um idólatra, colocando a sua fama, colocando o seu poder, colocando a sua divindade, o seu poder no lugar de Deus, nesse sentido, e ele não é aquele que fez injustiça contra o outro, pelo contrário, né? Ele teve toda essa compaixão, todo esse amor para com o outro. Então, o que eu entendo aí é que Jesus pode ser tentado, tanto que ele é tentado no último, você abre aí na sua Bíblia, em Marcos, quando a gente vai encontrar no final, aí em Getsêmani, que está no nosso texto, no capítulo 14, versículo 32, ele vai ter essa tentação, e a tentação é justamente com o messianismo de Jesus. Então, nós temos aí o texto, os discípulos estão dormindo, eles não aguentam a ficar nesse momento que é crucial para Jesus Cristo, e Jesus disse, Pai, tudo é possível para ti, afasta de mim esse cálice, porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, viu o pessoal dormindo de novo, volta lá, pede para vigiar, e aí nós temos a segunda vez, e a terceira vez ele fala, pode dormir, basta, a hora chegou, eis que o Filho do Homem é entregue às mãos dos pecadores. A frase cruel da tentação de Jesus está aí no conteúdo da sua oração. Ele diz, Pai, tudo é possível para ti, afasta de mim esse cálice, porém não o que eu quero, mas o que tu queres. Essa é uma frase do conteúdo da oração de Jesus, que é o conteúdo central da tentação. Ou seja, a vontade de Deus está em dissonância com a vontade de Jesus. É essa a tentação. Ou seja, Jesus não está entendendo qual é o seu messianismo. Então, muitas vezes a gente interpreta essa frase, que legal, ele está mandando Deus fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus não é que o filho morra. A vontade do Pai é que o filho realmente manifeste o seu amor. Né? E isso vocês podem perceber que essa oração está muito em sintonia com aquelas frases de Satanás que estão no Evangelho de Mateus e Lucas, que diz, se és filho de Deus, pula daí que os anjos vão vir e vão te salvar. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Ou seja, a frase aqui diz: se eu realmente sou filho filho de Deus, se eu sou o seu filho, por favor, elimine o sofrimento, né? Acabe com esse sofrimento. Essa é a tentação. Então, essa frase é a frase fundamental da tentação de Jesus. Então, eu não posso concordar, porque o Evangelho nos revela, né, algo completamente ao contrário, Jorge. E o interessante, né, dentro desta fala de Jesus dirigida ao Pai, é que ele o chama de Pai, Abá, né, num gesto de inteira confiança. Então, isso, né, por mais que nós vejamos, né, dentro dessa perspectiva, a possibilidade da dissonância com o projeto de Deus, a possibilidade, né, ela mostra justamente Jesus que se confia inteiramente ao Pai, né? E esse abate é totalmente original de Jesus, né? Sim, mas a grande questão aí é que ele o que está em jogo muito é se ele é filho, que é a mesma pergunta de Satanás: se és filho de Deus. É muito interessante a gente ver as tentações em Mateus e Lucas. A questão está no se é filho de Deus. Você deve fazer isso. Porque é uma concepção de ser filho e de ser Messias como aquele que será completamente isento do sofrimento. O que isso não bate com o messianismo de Jesus. Jesus não é isento desse sofrimento. Por quê? Porque ele não é uma consequência do próprio Deus, ele é uma consequência da não aceitação, da rejeição do projeto do Pai, que Jesus fala 3 vezes nos anúncios messiânicos no Evangelho segundo Marcos. Então, aí a gente tem que entender. Agora, o elemento Pai é um elemento interessante. Se a gente lê esse texto em ligação com Isaías, pega Isaías assim, 63, 64, quando tem muitas vezes que se fala de Deus como Pai, no sentido de falar por que você está se desviando do olhar, né, da humanidade. Por que você está dando esse castigo para nós? Né, xingando, até acusando Deus e falando assim: por que você não age, já que você é nosso Pai? Você não está vendo que você é o nosso Pai e você tem que fazer alguma coisa? Né? Às vezes é essa tentação que a gente tem também nesse período que a gente está vivendo, achando que é Deus que fez tudo isso, né? E ele é mau, né? Como se ele estivesse castigando a gente. Eu acho que um elemento do Evangelho de Marcos que tem que ficar muito profundo para nós é essa experiência tão profunda do amor de Deus. E não deixar ser flechado pela dúvida de que se Deus ama a gente ou não. É um amor assim. Deus não sabe fazer outra coisa do que nos amar, do que revelar esse amor imenso que ele tem por nós, e a gente fica com essa dúvida boba: será que ele me ama? Será que ele não ama? Será que ele está fazendo isso porque não ama a gente? Uma coisa assim tão boba, coitado de Deus, é acusado de tudo. Né? Então, perceber esse amor, eu acho que o Evangelho de Marcos nos faz mudar uma concepção que você não deve se perguntar se você ama ou não ama a Deus, mas a pergunta que você deve fazer para você é se você se deixa amar por esse Deus, porque ele já nos ama primeiro, né, antes da gente pensar em amá-lo. Bem, temos uma pergunta sobre o batismo de criança. Pode colocar, a gente pergunta que a gente não sabe, o Padre João vai responder depois das outras formações. Nós vamos ter outros biblistas bem legais para responder. Eu já fui questionado por que na Igreja Católica normalmente somos batizados criança e eu não soube explicar muito bem. Me ajude, por favor. Bem, vamos tentar explicar. Bem, esses elementos de batismo de criança, eles entraram bem posterior. Se a gente for encontrar, por exemplo, Paulo, se encontrar em Gálatas, Gálatas 4, Romanos 6, sobretudo Romanos 6, que é um texto que fala sobre o batismo. Eu, assim, gostaria que um dia fosse possível a gente retornar a batismo com pessoas adultas. Por quê? Porque o batismo, ele é
seria uma espécie de oficialização na comunidade da nossa adesão consciente a Jesus Cristo. Isso vai acontecer, claro, na Crisma. A Crisma tem esse papel, né? Embora esses 3 sacramentos chamados de iniciação deveriam ser juntos, né? Que é o batismo, a Crisma e a Eucaristia. São os 3 sacramentos unidos. E eu acredito que está aí, já que a religião cristã, ela não é uma religião que nós nascemos assim, ou seja, ninguém nasce cristão. O judeu nasce judeu, o muçulmano nasce muçulmano se ele tem um pai e uma mãe que é muçulmano, ou o judeu nasce judeu quando ele tem um pai e uma mãe que é judeu. O cristão não. O cristão, nós temos uma religião de adesão, nós temos que aderir e professar a nossa fé que Jesus é o Messias e Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Mas no decorrer da nossa caminhada foi visto que o batismo, se nasce numa família cristã, né, a família vai desejar isso, que o seu filho também seja cristão. E isso foi no decorrer de toda a história, a caminhada foi assim, teve vários elementos que foi nos levando ao batismo, sem contar também que tinha muita questão, às vezes, relacionada com a política. Se você tivesse um número grande batizado, você era cidadão da coroa ligada ao catolicismo. Então, é um questionamento que a gente deve fazer. Se for possível, a gente voltar a esse elemento do batismo de pessoas adultas conscientes, né, de que ela está realmente aderindo a Jesus Cristo. Mas se a pessoa é batizada quando criança, aí está o momento da crisma como fundamental, da pessoa fazer essa adesão consciente, né, dessa adesão a Jesus Cristo. Então, é isso, Daniela, que eu tenho que te responder. Outra é que, bem, se nós somos cristãos, é ter consciência do que é o batismo, que é um elemento fundamental da fé cristã. Ou seja, o batismo é essa oficialização da adesão que nós fazemos a Jesus dentro de um contexto comunitário. Não existe cristão sem comunidade, porque se nós não nascemos cristãos, essa religião é uma religião transmitida, essa é uma religião dentro de uma tradição comunitária. E é dentro dessa comunidade que nós vamos aprender a ser cristão. E também existe esse elemento que nós somos banhados, mergulhados no mistério pascal, e aí nós somos uma nova criação. É como diz aí o início do Evangelho. No princípio, nós somos essa nova criação. E, portanto, tudo aquilo que a gente faz depois do batismo é como se a gente estivesse fazendo no último momento da nossa vida. Então, ele ganha essa carga que nós chamamos escatológica, ela ganha essa força da mudança. Por quê? Porque nós somos mergulhados nesse mistério pascal. E aí nós temos aí o elemento batismal, que é missionário. Somos chamados também a transmitir essa fé para outras pessoas. Aí está também o papel fundamental dos catequistas. Né? O catequista, ele não é sozinho, outro elemento. O catequista é um representante da comunidade de transmitir, né, essa adesão a Jesus para outro. Então, portanto, a comunidade é a comunidade catequética. Ele é um representante, já que nem todo mundo pode dar catequese. Então, ele é um representante da comunidade. Por isso que também a comunidade é responsável pela formação desses catequizandos, seja criança, adolescente ou jovem, e pela sua própria formação, porque também, como diz os nossos textos, a fé é um processo que começa no batismo, mas você todo dia tem que cultivá-la. Isso nós sabemos, né, Padre João? Mesmo que você pode ter todos os doutorados da vida, né, está aí também você cultivar através da oração, da vivência dessa palavra, que não é fácil. Às vezes é fácil falar,
mas viver na prática, né, nas nossas comunidades, na vivência familiar, testemunhar Jesus na nossa família, eu acho que é uma tarefa mais difícil que a gente pode ter, né, porque não é fácil a gente testemunhar Jesus também no nosso trabalho, testemunhar Jesus nesse momento de pandemia, né? Claro, a gente não pode sair de casa, estou aqui trancada nessa casa tanto tempo, mas a gente pode ajudar tantas pessoas, né? Com o nosso carinho, com a nossa palavra, com a nossa compreensão, também às vezes com o nosso dinheiro, seja trazendo cesta básica, ajudando as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que já não tinham, né, o que comer. Eu acredito que está aí a nossa missão de ser cristão, né, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia. Tem também o lema, né, do mês da Bíblia desse ano: abre a tua mão para o teu irmão, que é esse sair de si para o outro. Jesus como humano, gente, o que é falar que Jesus é humano? O ser humano é caracterizado por esse sair de si para o outro. Né? O ser humano não é caracterizado por seu egoísmo, né? Não é caracterizado pela sua subjetividade, como a gente sempre fala. O ser humano só é humano quando ele sai de si para o outro. E aí, tem mais perguntas? Pode, né? Temos uma pergunta assim, muito interessante. Tem essa, qual é o sentido do batismo? Qual é o sentido do batismo de Jesus em Marcos? O sentido do batismo de Jesus em Marcos seria essa intronização, ou seja, seria o início da missão de Jesus. Então, nós temos esse elemento. No batismo, Jesus inicia a partir aí da sua missão, e o elemento fundamental aí será essa teofania, ou seja, essa manifestação de que ele é o Messias. Tanto que essa manifestação em Marcos é dada somente para Jesus. É o segredo messiânico, né? Como dizia o padre João já no primeiro encontro. O segredo messiânico, o que é o segredo messiânico? É que Jesus só irá realmente se manifestar como Messias no momento da cruz, seja nesse momento final do Evangelho. Por que fala de segredo? Para que as pessoas não confundam o messianismo de Jesus com essas manifestações, né, de expulsão de demônio, multiplicação de pães. Esses são os efeitos do messianismo, mas não pode parar aí, né, porque a manifestação plena dessa revelação será nessa entrega, né, total de Jesus, que não tem nada de teofânico. Um elemento que Marcos deixa muito claro para nós é que Jesus manifesta o amor de Deus na sua plena impotência, ou seja, na sua fragilidade humana. Então, nessa fragilidade humana, no momento mais frágil do ser humano, que é a morte, ele revela aí o amor de Deus. Ou seja, Deus não se vinga, né? Deus continua o seu projeto de amor, ressuscitando, portanto, Jesus Cristo. Esse não estava no plano a morte de Jesus na cruz, ou seja, a rejeição do projeto do Pai. Mas o Pai, então, ele utiliza dessa liberdade humana de rejeitar esse amor, não se vingando, mas ressuscitando, portanto, o Filho. Isso a gente tem que ter presente. Portanto, ele não se manifesta em coisas teofânicas, né, cinematográficas, assim. Ele se manifesta aí, né, nesse esvaziamento, como diz Paulo, essa kenosis do próprio Filho. Bom, eu acho que nós temos uma outra pergunta, a última pergunta, que é um pouco provocadora para nós que somos do campo da Bíblia. Então, vamos lá. Mas é a questão da sistemática, que afirma que Jesus é uma pessoa divina, com naturezas divinas e humana, e não pessoa humana. Se daria um conflito entre a Bíblia e a sistemática? Bem, a sistemática e a Bíblia vivem em conflitos. Uma porque, às vezes, os textos bíblicos vão um caminho, né? E, às vezes, a sistemática e a Bíblia, a gente caminha assim, como duas irmãs muito complicadas. Né? Tem assim, a irmã mais velha e a menor, e às vezes a gente não consegue se comunicar, ou às vezes se comunicamos bem, porque não existe teologia sistemática sem a Bíblia. Né? Seria baseado em quê essa teologia sistemática?
O texto bíblico também fala desse Jesus que é humano e divino. Aí está o elemento de o que a gente entende por divino. Né? A manifestação de Jesus no texto bíblico é muito clara, ele fala que ele é o Filho de Deus, portanto, ele é divino. E essa divinização ela é manifestada no seu agir, na história, né? Dentro da nossa caminhada. Portanto, não há uma diferença, né? Há uma revelação até no mesmo Evangelho segundo Marcos. Marcos fala que Jesus, e da história crucificado, ele é o Filho de Deus. Essa é a manifestação que a gente encontra no final do Evangelho, até mesmo na boca do centurião. Olhando aquele que morreu, né? Aquele que está morto, porque a morte de Jesus, ela faz parte da condição humana, ou seja, que Jesus teria que morrer, ele teria, porque se ele assumiu a condição humana, ele assume também a morte, porque a morte faz parte da condição humana, né? Nós não somos deuses, nós somos criaturas. Então, agora, qual é a questão da morte de Jesus? É a morte da rejeição, né? Uma morte provocada pela rejeição ao projeto do Pai, que é um projeto de amor. Aí está o elemento forte da questão da morte de Jesus. É morrer antes por causa da rejeição ao projeto do Pai. Agora, esse projeto poderia ter sido aceito. É o que nós falamos também da divinização do ser humano, que está nessa humanização da nossa ação. Então, existem até os textos, né? Quanto mais humano, mais divino, ou seja, quanto mais nos humanizamos, quanto mais as nossas relações são marcadas por essa justiça, no sentido da justa, né? O termo justiça não tem nada a ver com o aspecto jurídico nos textos bíblicos. Como eu já disse, é essa justa relação com Deus e com o outro. Isso é importante para nós, porque e Deuteronômio, que é o texto de agora, nos mostra isso. Quando Deuteronômio fala da idolatria, interessante, ele diz que o ídolo é aquele que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem nariz, mas não cheira, que tem mão, mas não toca, que tem pé, mas não caminha. E às vezes a gente fala, é uma estátua, mas a gente tem que ir além. Né? A gente pode ser idólatra igual, quando a gente tem olho, mas não vê o outro, não vê a necessidade do outro. Nós temos boca, mas não proclamamos, não falamos, não anunciamos, somos omissos. Nós temos ouvido, mas não escutamos. Né? Nós temos mão, mas não agimos. Temos pé e não vamos ao encontro do outro. O nosso Deus é aquele que tem olho, mas vê. É aquele que tem ouvido e escuta o clamor. É aquele que tem boca e fala. Né? E é aí que mostra também a divindade de Jesus. Em manifestar esse Deus, que é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que vem ao nosso encontro. E também com relação ao outro, aí está a humanização das relações. A gente é muito fácil tirar a dignidade do outro. Nós estamos numa sociedade tão intolerante que eu não sei de onde veio. Porque o brasileiro nunca podia ser intolerante, que se tem mistura, somos nós. Né? Olha para mim, né? Eu sou filha de um avô alemão casado com uma avó que é completamente de descendência africana, com os pais que tinham um avô indígena, com mistura de espanhol, e nasci eu assim, com essa misturada. Então, nós somos tudo misturado. Brasileiro nunca poderia ser intolerante nessa vida. E aí o que a gente faz com o outro? A gente transforma em animal. Pode ver. Todo preconceito que a gente tem, a gente transforma o ser humano em animal. A gente chama ele de macaco, de anta, de burro, de galinha, de porco, de vaca, chamamos de bode, chamamos de serpente, né? Chamamos de víbora. Então, tudo que é raio de preconceito, a gente transforma o ser humano no animal para tirar a sua dignidade. E tirar assim, o seu caráter de ser um irmão como o nosso, até chegar ao máximo, que é a questão do homicídio, que a gente encontra em Caim e Abel, como um texto paradigmático do ódio, da inveja
contra o outro, que leva, então, à morte do irmão, né, de eliminar a sua vida. Então, é isso. Olha, irmã, eu acho que humano assim só podia ser Deus, Com né? Dentro certeza. dessa perspectiva que o próprio Evangelho de Marcos nos apresenta, né? Um Jesus que, de fato, assume, né? É mostrado como aquele que, de fato, assumiu a nossa condição humana, né? E nos mostrando, de fato, aqui o horizonte todo de Deus, mesmo nessa aventura de se conhecer-se como Messias, que representa para nós a aventura de nos conhecermos como humanos, como pessoas humanizadas na raiz mesmo, né? Como a senhora falou anteriormente. Né? O processo da nossa divinização ocorre na medida em que nos humanizamos ainda mais. Eu acredito que Jesus veio mais revelar o que é o ser humano do que quem é Deus. Exato. Irmã, a senhora pode ficar um tempo conosco ou a senhora já está de pertinho? Não, para mim não tem problema. É só eles que se cansarem de mim que fica ruim, mas eu estou aqui. A nossa arquidiocese viveu essa noite, né, muito enriquecida pela tua partilha. A nossa paróquia Sagrada Família também, né, se alegra muito por ter podido compartilhar dessa noite com a senhora poder ter compartilhado esses momentos de reflexão conosco, que nos ajudam a formar o povo de Deus, né, os nossos agentes de pastoral, os catequistas, e até mesmo nós, presbíteros, né, que estamos dentro desse processo de formação constante, que nunca podemos deixar de esquecer também, né, desse processo de formação e, acima de tudo, de discipulado, né, de discipulado, de seguimento a Jesus em Nazaré. Né. Nós agradecemos muito a tua presença, a nossa arquidiocese se alegra com a tua presença e espera que a senhora retorne em breve para nos ajudar em muitas outras iniciativas. Eu que agradeço, Padre João, por essa oportunidade, também por você estar aí, né, o pessoal aí ouvindo, escutando e junto com a gente. Mas eu estou aqui, né, trabalho aqui no serviço de animação bíblica, a gente sempre está aí também lançando outras coisas, né, nós vamos ter vários encontros também. Eu pediria para estar sempre antenados aí naquilo que nós, paulinas, né, podemos contribuir. Então, sempre é uma alegria poder falar da Bíblia, né? Eu sempre falava, eu não gosto muito de título, né? O único que eu prezo é amante da palavra e gosto demais da Bíblia, e quanto mais a gente puder aprofundar sobre esse texto bíblico, não somente no conteúdo intelectual, mas aí na nossa vivência de oração, para que essa palavra seja cada vez mais vivida, mais amada, mais anunciada, mais proclamada. Né? E a gente possamos, assim, ser cada vez mais humanos, né? Nos humanizando, assim, as nossas relações e construindo, né, essa sociedade boa, diferente, né, que a gente sonha tanto que ela aconteça. Mas ela não vai acontecer, né? O pessoal fala, vai acabar a pandemia, tudo vai ser diferente. Não, não vai ser diferente. Se a gente não for diferente, cada um diferente no seu processo, a sociedade vai continuar a mesma, ou talvez pior, né, do que nós deixamos antes da pandemia. Então, aí está também um elemento que, nessa formação do Evangelho de Marcos, segundo Marcos, fica para nós, né? Qual é a nossa experiência de Jesus Cristo, como essa experiência de Jesus ecoa na nossa caminhada e o que eu, né, pessoalmente, tenho que mudar depois dessa pandemia. O que é que eu tenho que mudar nas minhas ações, o que eu assumo para mudar, porque se eu mudo, o Padre João muda, cada um vai mudando, aí assim a gente vai construir essa sociedade que é esse sonho, humanizante que Deus pede de cada um de nós. É nada mais do que sermos verdadeiramente humanos. Palavras proféticas, irmã. Obrigado pela tua profecia, obrigado por esse tempo dedicado a nós. Obrigado a você que nos acompanhou nesta noite, que interagiu conosco no compartilhamento desta noite, na interação através das perguntas, das reações. Muito positivo. Reproduza, né, um momento de formação arquidiocesana,
é um momento de mergulho na palavra de Deus. Obrigado a você que nos acompanhou. Um forte abraço e nos encontramos na próxima quinta-feira com mais uma noite de estudos sobre o Evangelho de Marcos. Um grande abraço, irmã. Um grande abraço, irmãos e irmãs. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite.